Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Adquira sua revista e venha para a Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Aqui você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. E a CPAD dispõe de um currículo de escola dominical completo para a sua igreja. Bíblico, didático, pedagogicamente adaptado a todas as faixas etárias e ricamente ilustrado. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o país. Tem uma aí bem perto de você. Ou acesse cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. A predileção dos pais por um dos filhos. Mais um capítulo, mais um tema especial. Um tema que trata também de um assunto bastante forte e um tema que está sempre presente na vida das famílias. E o tema é este: quando os pais preferem um dos filhos, ou a predileção dos pais por um dos filhos. Esse é um tema que assusta à primeira vista, mas extremamente necessário tratar dele para que as famílias cristãs sejam orientadas com os cuidados que precisam ter. Quando a gente está de predileção, preferencialismo, dentro da família, nós vemos esse tema como um problema seríssimo que precisa ser tratado com um especial carinho. Eu colocaria como base essencial dessa lição o que eu vou dizer aqui, o pensamento que eu vou pôr aqui. O preferencialismo dentro do lar, na formação dos filhos, promove divisão e egoísmo. Vamos basear isto numa história bíblica. Aliás, todas as lições nossas são baseadas em histórias reais da Bíblia Sagrada, de famílias da Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis, no capítulo 25, versículos 19 ao 28, nós temos a seguinte escritura: e essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque.
E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos, diz a Bíblia no versículo 22, lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Versículo 27 diz mais: e cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Por essa história, nós podemos imaginar uma repetição da história de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube administrar sua liderança sobre os sentimentos de sua mulher, Sara, e acabou por cometer erros pelos quais pagou um preço muito caro. No texto desta lição bíblica que estamos estudando, Isaque também não soube agir como no tratamento com seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. No versículo 28, o texto revela a atitude de preferência de cada um dos cônjuges, os pais, Isaque e Jacó. Isaque e Rebeca, melhor dizendo. O velho Isaque que amava mais a Esaú e Rebeca que amava mais a Jacó. Esse preferencialismo no seio da família por parte dos pais, no caso de Isaque e Rebeca, produziu um conflito interminável, não só entre Esaú e Jacó, mas também entre os pais, Isaque e Rebeca. Os filhos perceberam a distinção que cada um dos pais fazia em relação a eles. E, naturalmente, os 2 filhos procuravam agradar aquele que o atendia diferentemente. Ora, é bom que saibamos disto. O lar existe para que o pai exerça sua liderança e autoridade sobre todos. Quando há comunicação saudável e amoroso ou amorosa entre pais e filhos, quando há respeito, afeto e amor, os filhos terão seus referenciais nos pais, e o relacionamento familiar se tornará agradável e estimulante. Mas quando os pais agem com escolha preferencial por um deles, o ambiente se torna hostil. Muito bem. Para podermos entender essa história e tirarmos as lições, precisamos entender o que é que a presciência divina previu.
Gênesis 25, 23 nos mostra isso aí. O propósito, qual foi o propósito presciente de Deus? Em primeiro lugar, a palavra presciência é uma palavra, aqui nesse contexto, uma palavra divina, da onisciência de Deus, que se refere ao fato de que Deus conhece de antemão tudo o que ainda está por acontecer. Por isso é presciência, pré-conhecimento. Muito bem. Significa que Deus conhece todas as coisas, inclusive o futuro. O sábio Salomão declarou que os olhos do Senhor estão em toda parte. E ele concluiu ainda lá em Provérbios 15, 3, dizendo assim: observando atentamente os maus e os bons. O salmista Davi, no Salmo 139, 1 e 2, ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus sabia, por antecedência, o futuro de Isaac e Jacó. O plano estava feito e estabelecido. Muito especialmente aqui, Deus sabia por antecedência o futuro, mais do que pai e filho, mas dos filhos Esaú e Jacó. Isso não significa determinismo, mas significa que Deus sabia o que haveria de acontecer com os gêmeos de Isaac e Rebeca, independente dos elementos circunstanciais que envolveram essa história. Mesmo que não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Outra coisa interessante, quando Rebeca percebeu que ela estava grávida, houve uma grande alegria na vida do casal. Porém, no desenvolvimento do feto, alguns meses depois, numa linguagem muito literal e direta, diz que os gêmeos já lutavam entre si no ventre de Rebeca. Ora, o que é presciência senão o pré-conhecimento divino de todas as coisas? E essa presciência não é causativa, mas é aquilo que determina que algo aconteça. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó já estavam na presença divina e Deus sabia que eles, criados como agentes livres para fazerem o que quisessem pela genética adquirida, Deus já sabia que eles seriam rivais entre si. O que nós vemos aqui? Vamos uma outra coisa mais adiante. É o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Mais uma vez se destaca a presença de Deus. Na história desse casal, não há dúvidas de que os desígnios de Deus seriam realizados na vida de Isaac e Rebeca. Eles faziam parte da promessa de Deus feita a Abraão. Os dois, certamente, não podiam imaginar de que faziam parte de um plano muito maior para as suas vidas. Nós temos um teólogo chamado Strong, e Strong, em sua teologia sistemática, na página 421, ele diz que Deus conhece perfeitamente e eternamente todas as coisas que são objeto do seu conhecimento, quer reais ou possíveis, presentes ou futuras. Ora, meus queridos irmãos, a presciência divina não deve ser confundida com a vontade predeterminante de Deus. Mais uma vez eu repito Strong, quando ele diz o seguinte, que em virtude da sua sabedoria, Deus escolhe os mais elevados fins e usa os mais adequados meios para cumpri-los.
Quando Isaac veio a conhecer Rebeca por esposa, ele ficou deslumbrado pela beleza dela e não pôde imaginar o plano de Deus com esta mulher, nem tampouco o que viria à frente. De repente, ambos descobrem, Isaac e Rebeca, que Rebeca era estéril. Diz a Bíblia que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Está lá em Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois, já com 60 anos de idade, Isaac teve a notícia de que sua esposa Rebeca estava grávida. Nada mais poderia interferir no plano de Deus, porque quando ele opera, nenhum de seus desígnios deixam de ser cumpridos. No tempo de Deus, Isaac e Rebeca geraram 2 meninos gêmeos para a alegria do casal. Ambos oraram a Deus para que Deus abrisse a madre de Rebeca, e quando Rebeca engravidou, a alegria foi imensa, porque Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca. Muito bem. Em segundo plano, o segundo lugar na organização desta lição, nós temos o conflito familiar que o casal não soube administrar. Eu vou repetir. O conflito familiar que o casal, Isaac e Rebeca, não soube administrar. Vamos começar entendendo o problema da esterilidade de Rebeca. Lá em Mateus 25, 21, nos fala sobre isso de forma específica. E diz assim, diz a palavra em Gênesis 25, 21. E esse texto de Gênesis 25, 21 pode nos dar uma ideia da importância de tudo isto para o entendimento da Escritura. Diz assim a palavra, eu vou ler aqui para você entender, 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E diz a Bíblia, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Que coisa fantástica, né? Que coisa extraordinária entender o plano de Deus nestas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muito bem, agora vejamos uma coisa interessante. Mesmo que não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que a vontade de Deus era perfeita. E isso não significa determinismo, mas significa que Deus sabia que haveria de acontecer com os gêmeos de Isaac e Rebeca, independente daqueles elementos circunstanciais, eu volto a repetir. Agora, uma coisa interessante. Se sabemos que presciência é o pré-conhecimento divino de todas as coisas, e que ela não é causativa, mas é o que determina alguma coisa acontecer, nós passamos a entender mais um pouco algumas coisas. Por exemplo, no tempo de Deus, Isaac e Rebeca geraram 2 meninos gêmeos para a alegria do casal. Ambos oraram a Deus para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E quando Rebeca engravidou, a alegria foi imensa, porque Deus ouviu a oração das duas. No caso da esterilidade de Rebeca, posteriormente, a gente vê uma coisa muito interessante que devemos levar em conta. É que esta história e essa experiência ruim da esterilidade de Rebeca e outros fatos relacionados com o casal são fatos similares à história de Abraão e Sara. E não por mera coincidência, não. As experiências de ambas as famílias
tinham o mesmo propósito, disciplinar da fé que Deus havia dado a eles. E no propósito divino estava inserido em seu contexto o modo de Deus trabalhar com as circunstâncias. E Deus trabalha com as circunstâncias. Mas vejamos o seguinte: o que é esterilidade feminina, especialmente neste caso? Vou ser bem objetivo, bem simples para dizer isto. É a dificuldade de conseguir gravidez, e isto é chamada também de infertilidade. Os médicos geralmente associam a esterilidade feminina a diversos fatores, como doenças hormonais, doenças anatômicas, que podem ser alterações que acontecem no útero da mulher, nos seus ovários, no fator tubário e algumas coisas mais. Também, às vezes, isso é denominado como problemas de autoimunes, ou seja, genéticas, infecciosas, doenças que impedem uma gravidez e provoca a infertilidade. No caso de Rebeca, tudo indica que ela não apresentava problemas físicos, senão o problema da infertilidade. Naquela época não havia os recursos médicos que a vida moderna oferece. Portanto, o que prevalecia era a busca de solução da parte do Criador, aquele que criou homem e mulher, que os fez macho e fêmea. Isaac e Rebeca simplesmente oraram a Deus e tiveram a resposta positiva, conforme diz o texto de Gênesis 25, 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Ora, caríssimos, entretanto, tudo quanto aconteceu com Isaac e Rebeca objetivava, de fato, ensinar aos dois a confiar em Deus e a depender de Deus em todas as situações. Na antiguidade, a esterilidade de uma mulher era vista como maldição divina. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores como seres humanos, inferiores como mulheres, porque elas não podiam procriar. Era a cultura da época. Se depois do casamento o marido descobrisse que a mulher com quem se casara era estéril, ele podia repudiar. Sem dúvida, eu vejo um modo injusto para com as mulheres. No caso de Isaac e Rebeca, quando o patriarca percebeu que sua mulher Rebeca não podia lhe dar filhos, ele orou a Deus por sua mulher, para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. E Deus ouviu a oração de Isaac. Não é o único caso da intervenção de Deus na vida de muitas mulheres, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento e nos tempos atuais. A concepção de Rebeca estava nos desígnios de Deus, e é isto que importa. Desde que Isaac orou a Deus por Rebeca, para que Deus abrisse a sua madre para conceber, ainda depois disso, prolongou-se o tempo por mais 20 anos. Foi a interferência divina no momento certo que a esterilidade de Rebeca foi desfeita. Os desígnios de Deus são incontestáveis. E o que Deus estabeleceu em sua soberana vontade para a vida de Isaac e Rebeca seria inevitável. A Bíblia, por exemplo, conta a história de outras mulheres especiais, como Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Ana, Isabel, já no Novo Testamento. Na história de Rebeca, o seu ventre foi desbloqueado e aberto,
e ela foi agraciada pelo Senhor com a concepção de 2 filhos gêmeos. Para cada um desses filhos havia um desígnio divino definido. Entretanto, tanto Isaque quanto Rebeca parecem não ter entendido nem lembrado de todas as promessas divinas quanto ao futuro da sua descendência. Para entender melhor ainda, depois de nascidos, diz a Bíblia assim, antes de nascerem, a Bíblia diz que havia um conflito. E esse conflito dos filhos de Isaque e Rebeca se iniciaram lá no ventre de Rebeca ainda. Em Gênesis 25, 22 diz, e os filhos lutavam dentro do ventre dela. Ora, dentro da vontade permissiva de Deus, por razões maiores que a nossa compreensão possa imaginar, Deus permitiu que no ventre de Rebeca houvesse a concepção de 2 meninos. Porém, ainda antes de nascerem, Rebeca percebeu que as 2 crianças se movimentavam de forma quase que assustadora dentro do seu ventre. Na realidade, iniciou-se dentro dela uma luta de proeminência que ela não sabia explicar. Literalmente o texto diz assim: os filhos lutavam dentro dela. Gênesis 25, 22. No versículo seguinte, no versículo 23, Rebeca não estava entendendo aquele movimento dentro do seu ventre e foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Até que os 2 meninos nasceram, e a busca pela proeminência familiar continuou. Os 2 cresceram, tornaram-se homens, e cada qual com seu estilo de vida completamente distinto um do outro. Vejam só, a lição de Abraão e Sara que Isaque e Rebeca não levaram em conta aparece aqui para entender. Prevalecia naquele tempo o sistema patriarcal. Na geração de filhos, o filho primogênito assumiria de forma natural e legal a liderança patriarcal da família. Um dos pontos interessantes a chamar a atenção de todos nós é sobre o favoritismo do casal Isaque e Rebeca pelos filhos. Vamos considerar o seguinte: em primeiro lugar, eles acabaram por quebrar um princípio básico da igualdade dentro da família. E esse princípio básico foi estabelecido pelo Criador da família, e que é exatamente a união de todos os seus membros. Mesmo sendo cada um distinto em termos de personalidade e temperamento, esse princípio foi o princípio estabelecido por Deus de um modo especial. Esaú e Jacó, na verdade, cresceram como pessoas distintas em termos de personalidade e temperamento. No texto de Gênesis, capítulo 25, versículos 25 ao 28, está relatado que Deus havia relatado ou revelado a Rebeca as diferenças entre os seus filhos, os gêmeos. O menor, que era Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, Esaú, haveria de servir ao menor. É isso que a Bíblia diz. E no capítulo 27, a seguir, a Bíblia diz que Isaque
estava velho e cego e achava que morreria logo, e por isso ele se preocupava desde então com o dia em que haveria de abençoar Esaú, o primogênito, com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Rebeca, a esposa, percebendo que havia um plano especial de Deus para com o filho menor, Jacó, ela extrapolou esse plano. Ela exagerou na sua avaliação da situação, porque ela tinha um favoritismo especial para com Jacó. Ela esqueceu de levar em conta de que o direito da primogenitura era realmente do mais velho, independente do problema que aconteceu quando Esaú volta das suas viagens de caça e não tendo conseguido caçar nenhum animal cuja carne pudesse ser saboreada por seu pai, ele então, sentindo o cheiro de uma comida que Jacó estava preparando, um guisado especial, o que é que ele faz? Negocia com ele, negocia a sua primogenitura. E na verdade, ao negociar o direito da sua primogenitura ali, ele na verdade estava tomando uma atitude precipitada, irresponsável, não dando valor a esse direito que tinha. E Jacó, que era de uma índole diferente, de um jeito diferente de personalidade e até de caráter, resolveu então negociar um prato de lentilhas pelo direito da primogenitura. E foi isso que aconteceu. Vejam só, os dois fizeram negócio, e a partir de então várias situações e circunstâncias aconteceram até que chegasse ao ponto de Isaac não perceber que alguma coisa haveria de acontecer e estaria acontecendo. Isaac, de fato, até então, estava dentro do seu legalismo do direito da primogenitura para o filho Esaú. Ele não havia entendido o plano de Deus para com seus filhos, de jeito nenhum. E nós aprendemos uma lição em tudo isso aqui, que é o preferencialismo que divide a família. Isso é muito ruim dentro de uma casa. Esse preferencialismo no seio da família produz sempre desunião, mágoa, até depressão, porque foge aos princípios que Deus estabeleceu para a formação da família. E o comportamento dos pais, na verdade, dentro da família, é que irá determinar o futuro dos seus filhos e o comportamento deles. Naturalmente, o sonho maior de todo casal é ter filhos, porque a família é a unidade social principal que dignifica a relação do casal mediante um comportamento que dá aos filhos a confiança de estarem sendo tratados com amor e com igualdade. Até nascerem os gêmeos, o casal tinha um só pensamento. A intenção dos pais, Isaac e Rebeca, para os dois meninos era de dar a eles uma educação igual e de serem amados por igual. Ainda que os pais afirmem não ter um filho preferido, mas às vezes são atraídos por determinadas características dos filhos e não conseguem perceber essa preferência demonstrada para com os filhos. Porém, independente do que aconteceria posteriormente, após o nascimento dos gêmeos, a mãe, Rebeca,
havia percebido um movimento anormal no seu ventre, porque os dois filhos já demonstravam desigualdades tanto físicas como emocionais, a despeito de serem gêmeos. Ao nascerem, essas diferenças apareceram entre os dois meninos, porque ambos, por incrível que pareça, tinham características bem distintas. No plano original de Deus, a geração de filhos implicava que cada criança nascida tenha sua personalidade e temperamento, mas que sejam orientadas pelos pais. E aí nós vamos ver a história de Esaú, o filho primogênito, porque nasceu um pouquinho antes de Jacó, de ter a preferência do pai Isaque. Nenhuma desculpa cabe para que um pai ou mãe escolha um dos filhos para gozar da sua preferência, quando interesses materiais ou emocionais prevalecem acima dos princípios que devem nortear a educação dos filhos, envolvendo amor e disciplina. Sem dúvida, produzirá mágoas, conflitos e divisão dentro do lar. Isaque demonstrou sua fraqueza egoísta e carnal, porque seu primogênito Esaú o agradava, trazendo-lhe a carne de caça do campo, que satisfazia tão somente a sua glutonaria, pois não conseguia pensar no futuro da família. É lamentável quando um pai demonstra esse tipo de fraqueza. Isaque, na verdade, ignorou a profecia divina de Deus acerca dos filhos. Naquela época, por força dos padrões sociais, o primogênito tinha primazia nos destinos futuros da família. O sistema era patriarcal. E Isaque, por ser idoso e ainda estava acometido de cegueira, percebia que o seu tempo de vida estava próximo do fim. Ele sabia que a bênção patriarcal deveria ser ministrada e conferida a bênção do direito da primogenitura a Esaú, o mais velho. Era o princípio que regia legal naquela época. E Isaque não abriu uma mente para aceitar e entender o desígnio de Deus para seus filhos. Ele não compreendeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor iria agir para que os seus filhos não se sentissem prejudicados. Então, o que lhe valia e poderia valer de fato na mente de um pai responsável era o cumprir o desígnio de Deus para os filhos pelo sistema patriarcal. Mas ele preferia satisfazer seu ventre com as carnes preparadas por Esaú. Imaginem só. Jacó, por outro lado, o filho menor, tinha a preferência da mãe Rebeca. A mãe Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, o qual não se preocupava com a liderança espiritual da família, e ela percebeu isto, sabia disso, mas não sabia avaliar de forma correta. Rebeca não foi sábia, nem temente a Deus, mas ela foi maliciosa e suficiente para interferir na ordem dos fatos sem consultar a Deus. Então ela preferiu antecipar a bênção do velho pai para Jacó e não para o seu filho Esaú. Ela sabia que a bênção deveria pertencer a Jacó, conforme Deus havia revelado a ela anteriormente. Mas ela não soube
avaliar a vontade soberana de Deus e o modo de agir, o tempo próprio para agir. Porém, ela se colocou acima do plano divino. E ela interferiu no projeto divino com uma atitude de engano e de mentira. Porque ela sabia que Esaú já havia quebrado alguns princípios, entre os quais casando-se com mulher estrangeira. Está lá no capítulo 26. Sem medir consequências, Rebeca arquitetou um plano para enganar o velho Isaque, para abençoar a Jacó com a bênção da primogenitura. Sua influência sobre Jacó era forte e o tornou um homem cheio de artimanhas, porque o exemplo que ele tinha era aquele que a mãe estava demonstrando naquela hora. Artimanhas, mentiras. Ao longo da sua vida, Jacó foi um homem conhecido como um enganador, malicioso, cheio de artimanhas. Mesmo tendo recebido na infância o legado do avô Abrão acerca do temor a Deus, ela não levou em conta isso aí. Ela instruiu cuidadosamente a Jacó naquele momento, naquilo que ele deveria fazer para tomar posse da bênção que era do seu irmão. Sua ideia era aquela que se dissemina hoje em dia, de que os meios justificam os fins. Uma ideia equivocada, uma ideia errada, uma ideia que não combina com os princípios cristãos. Sabendo que Esaú havia saído para o campo para encontrar alguma caça e prepará-la para satisfazer o prazer de seu pai, Rebeca arquitetou seu plano astucioso para enganar o marido, o velho Isaque. Ela e Jacó resolveram agir na ausência de Esaú e prepararam um cabrito bem temperado ao gosto do velho Isaque e o assaram. Então Rebeca ainda fez mais. Ela pegou o couro peludo de um bode e o vestiu em Jacó, para que ele levasse o assado para o pai e imitasse a voz de Esaú, seu irmão. Foi uma trapaça de Rebeca, que queria a benção para o seu filho Jacó. Um modo equivocado, errado de usufruir, de querer usufruir da bênção de Deus, quando na verdade esse não era o procedimento que ela deveria agir. Pelo contrário, essa situação desenvolveu em Jacó um caráter de trapaça pela sua vida fora. A vida de Jacó durante muito tempo foi assim. Mas quais são os danos morais e espirituais do preferencialismo dentro de casa? Existe uma palavra de exortação do apóstolo Paulo para os pais que diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Está lá em Efésios 6:4. À primeira vista, parece que esse texto não tem nada a ver com a questão de preferencialismo dentro de casa. Mas note isso. Nós já dissemos que no sistema da cultura patriarcal, na antiguidade, o pai tinha autoridade absoluta sobre a família e especialmente sobre os filhos. Vários textos comprovam isso aí. Porque o pai era o responsável pela educação dos filhos e pelo bem-estar deles, especialmente com os meninos, que deviam ser educados para o futuro. Além do conhecimento que os pais tinham acerca dos dois filhos, faltou ao velho Isaque, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para saber contornar o conflito existente entre os dois filhos. Eles, na verdade, como pais, provocaram os filhos à ira
ao rancor, ao ódio e a se tornarem também filhos rancorosos. Ao longo da vida isso aconteceu. Quando Esaú vendeu para Jacó o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ele não podia imaginar que sua mãe Rebeca não havia esquecido da negociação que havia feito com Jacó. Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Ela não confiou em Deus o suficiente para esperar a intervenção divina para colocar aquela situação no seu verdadeiro lugar. A verdade é que Isaac tinha um tratamento, ou dava um tratamento preferencial por Esaú, mesmo sabendo que Esaú tinha uma índole rebelde. Rebeca, por outro lado, preferia e favorecia o filho Jacó de um modo especial. Os velhos pais, Isaac e Rebeca, não souberam amar seus filhos pelo que eles eram como indivíduos, suas personalidades, seus sentimentos. E isto vem mostrar a nós algumas verdades. A Bíblia é completa, porque é o livro de Deus no qual encontramos as normas de vida familiar para uma convivência saudável e cristã. O apóstolo Paulo admoestou aos pais quanto à criação dos filhos. Está lá no capítulo 6, nos versículos de 1 a 4. Na orientação dada aos filhos, o apóstolo admoesta aqui os pais, ou melhor, aqui os filhos sejam obedientes aos pais. E por outro lado, Paulo fala aos pais a que não provocassem os filhos à ira, ao rancor e à vida rancorosa que depois os filhos de Isaac e Rebeca tiveram. Ora, quando o casal não tem uma atitude de respeito pela personalidade dos filhos e os trata com diferença, resulta sempre em conflitos. Foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. Seus pais, Isaac e Rebeca, tinham atitudes negativas de preferencialismo com ambos, sem levar em conta o que cada um dos filhos tinha como elemento positivo ou negativo. Isaac e Rebeca não souberam administrar essas diferenças e acabaram por provocar um grande conflito que perdura até os tempos atuais. Que Deus nos abençoe de tal modo que nós possamos passar para os nossos filhos não uma atitude preferencial, nunca. O preferencialismo que escolhe por motivos emocionais ou coisa semelhante sempre acaba em tristeza, em mágoa e divisão dentro de casa. Por isso é bom que os pais procurem seguir os princípios da palavra de Deus na formação e criação dos filhos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.